Em primeiro lugar, a respeito do projeto de lei, o projeto de lei apresentado aí pela Prefeitura, né, para alteração aí da tarifa aí do DAEPA. Primeiro, eu queria analisar aqui, discutir, trazer à luz aqui do debate, a questão da inobservância da técnica legislativa, conforme foi colocado ontem na reunião pela nossa doutora Larissa, que é a assessora jurídica aqui da Câmara. Assim, para as pessoas poderem entender, é uma miscelânea de assuntos numa lei só. Seria um Frankenstein jurídico do ponto de vista da lei complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que é uma lei editada pela Presidência da República. Essa lei federal diz o seguinte: ela dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Aí você vai no artigo 7º desta lei, ela diz o seguinte: o primeiro artigo do texto da lei proposta indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. Aí o item 2 do mesmo parágrafo fala que a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. O que quer dizer isso? Na mesma lei, no mesmo corpo da lei, está discutindo, primeiro, autorização à fixação de tarifa de esgoto. Depois, na mesma lei, autoriza a cobrança nos distritos. Na mesma lei, revoga uma lei, a Lei 4.322, que trata de corte de água. E na mesma lei, revoga a lei do vereador Tiago, que é a 5.133 de 2019, que reduziu a tarifa. Então, primeiro questionamento é esse, do ponto de vista da inobservância da técnica legislativa, conforme foi alertado ontem, na reunião de ontem, pelo jurídico aqui da Câmara. Ou seja, a lei não poderia tramitar dessa forma, precisaria ser retirada, e ser feita a discussão adequada, inclusive com a sociedade, e depois ser enviada da forma adequada, obedecendo a devida técnica legislativa. Segundo ponto, aspecto financeiro, gostaria de ponderar, R$600 mil de energia elétrica, conforme foi colocado aqui. Se o faturamento é 2 milhões da autarquia, 600 mil representa 30%. Energia elétrica consome 30% da receita mensal do DAEPA. Não é 600 mil? Isso a senhora colocou que é 2 milhões de arrecadação por mês. Não é isso? Então, 30%. Uma sugestão, que já estava aqui colocada, é o que os nobres vereadores já colocaram aqui. Patrocínio, no mesmo patamar que eu coloquei a discussão da dengue, pensar em controle biológico, dilatar os horizontes aí para poder melhorar essa questão, buscar políticas públicas mais eficientes, realmente não ficar para trás dos municípios que já estão implementando usinas fotovoltaicas próprias. As prefeituras estão contraindo empréstimos subsidiados, BDMG, do BID, inclusive, que é um banco internacional que oferece recursos para essa questão. Não precisa descapitalizar a autarquia, pode contrair empréstimo e sim ter a sua própria usina fotovoltaica. Não só a autarquia da EPA, mas a própria prefeitura como um todo, para subsidiar a demanda de energia elétrica, de toda a máquina pública aqui do município, que não é pouca coisa. Só da autarquia consome, abocanha 30% da sua receita. Então, esse aspecto também é a sugestão de investimento que já passou da hora em energia renovável, energia fotovoltaica. Uma outra sugestão, também para a gente discutir, bandeira tarifária. Quem consome mais, dependendo do negócio e tudo, vai pagar mais. Como já temos aí de energia elétrica, a CEMIG já pratica isso, então ter a diferenciação através de bandeira tarifária também no consumo de água a ser discutido, como uma das alternativas também de subsidiar essa questão de
equalizar essa questão financeira. Terceiro, e aí o mais importante do meu ponto de vista, é a questão dos distritos. Cobrança nos distritos. Os distritos e povoados, eu tenho certeza que aqui os distritos e povoados aqui de patrocínio, aqueles que têm traçados urbanos, têm ruas, eles querem, na verdade, ser atendidos na sua plenitude. Como o mesmo cidadão aqui da cidade é atendido, eles querem esse mesmo atendimento, independente se vai pagar. Eu tenho um contato estreito com as comunidades rurais, sou de São João da Serra Negra, sou nativo de São João da Serra Negra, as pessoas não se furtam mais a pagar a água, não, mas que seja tratada, que seja de qualidade, que tenha o mesmo serviço que a população aqui da cidade tem. Nós não podemos recorrer no mesmo erro que a prefeitura, por exemplo, fez no ano passado, asfaltar as comunidades de Macaúbas de baixo e de cima sem rede de esgoto, sem rede de saneamento básico. Vamos passar só um asfaltozinho lá para eles e tá bom. São João asfaltou também, um pequeno bairro lá perto da escola o ano passado. Acho que já fez um ano. Meio fio, a guia da calçada, que é a obrigação da prefeitura, está lá até hoje sem fazer. Não fez não. E veio as chuvas e está botando em risco aquilo que já foi feito. Então as comunidades rurais, elas querem ser tratadas como iguais. Falou aqui de isonomia, né, de igualdade no atendimento. As comunidades querem isso. Não quer nada de graça, mas quer o serviço de qualidade, uma água tratada, uma água boa. São João da Serra Negra, por exemplo, tem um histórico seríssimo de contaminação da água, ou pelo menos se pensa que a água é contaminada, porque as pessoas incorrem várias vezes passar mal, primeiro por agrotóxico, especialmente em razão do platô do Chapadão de Ferro, está todo coberto por café, e a água que abastece São João nasce no pé da serra do Chapadão de Ferro ali, certo? Então esse é o primeiro aspecto. E o outro é o fato de São João ter um grande acometimento de problema estomacal por H. pylori. E em conversa até com alguns médicos, até amigos meus, eles alegam que isso não tem outra explicação a não ser a qualidade da água. A água que carreia esse problema para as pessoas, para essa enfermidade das pessoas. Então, é um aspecto que tem que ser olhado. Não é só filtrar e tá bom. Aí é o mesmo aspecto da questão do asfalto. Não, passa uma camada, tá bom, é no São João, é nos distritos, deixa para lá, eles já estão satisfeitos. Vamos só filtrar, deixar filtrado e vamos cobrar a metade, eles também vão ficar satisfeitos. Então não pode ser por aí. Eu acho que não temos essa questão isonômica nesse aspecto. E analisando a questão financeira do ponto de vista só de São João, primeira pergunta que tem que ser colocada é por que só São João? Por que só São João? Se é uma questão, se a água é um bem finito, tem que ser dividido por todo mundo tem que ter acesso, nós enquanto comunidade, enquanto cidadãos, todo mundo tem que ter acesso, então que seja todo mundo, na medida da sua capacidade de pagar e na medida de ter a plenitude do acesso a esse serviço. Então, por que só São João da Serra Negra? É a pergunta que a comunidade está fazendo. Por que só São João da Serra Negra, das comunidades rurais, vai começar a pagar a tarifa? E nesse aspecto de São João, você faz uma conta rápida aqui, porque está tudo muito rápido. A reunião foi ontem de manhã, que o pessoal do DAEPA esteve aqui conversando com a gente, nós não tivemos tempo de assimilar muita coisa, aí hoje já vem com esse relatório realmente bastante superficial, mas se você fizer uma conta rápida aqui, ó, São João tem aproximadamente 600 residências. E a lei que foi enviada está dizendo que o valor já vai ser 50% do cobrado na cidade. E mantém a isenção de 15 mil litros, não é isso? É a tarifa social para São João da Serra Negra. De cara, conhecendo a comunidade como eu conheço, eu já vou dizer que 50% das residências de São João vai incorrer na tarifa social. Certo? E se você faz uma conta rápida aqui, 300 residências
vezes a média que vai cada casa cobrar, que eu acho que vai ser uns R$ 15 da tarifa de água lá em São João, dá R$ 4.500 por mês, a mais por da época, R$ 4.000, R$ 5.000. E aí, não tem como não fazer uma conexão com a questão política. Ao analisar tecnicamente tudo até agora, não tem como não falar de política, porque para resolver uma questão dessa aqui, se arrecadar ou deixar de gastar R$ 5.000 a mais em São João, eu tenho uma ideia simples aqui para fazer. É só, por exemplo, deixar de se utilizar um cargo técnico que o DAEPA tem, que é coordenador de setor 2, que está pagando hoje R$ 5.718,16 para um apadrinhado político lá do prefeito, lá em São João, que é o ex-vereador João Batista de Oliveira, o João do Mané. Se tirasse só um cargo político, o pessoal lá comenta que tem mais fantasmas lá, não do DAEPA, aí essa eu tenho que tirar da cota do DAEPA. O pessoal comenta que tem mais fantasmas lá. A gente já superavita, você coloca a mais para o DAEPA lá nessa questão de São João. Então, só se fizer isso, se deixar de usar um cargo técnico, ele é supervisor de setor, um setor que tem 3 funcionários. Um que cuida lá da estação, onde que desce a água, outro que faz a ligação das tomadas de rua e faz a manutenção, e outro que cuida da estação de tratamento de esgoto. Um setor de 3 pessoas com funções previamente estabelecidas e precisam de um chefe de setor que ganha R$ 5.700 para cuidar deles. Então é o que eu tinha para colocar a esse respeito. Eu acho que depois disso tudo não tem mais nada a ser colocado. E volto na questão, a comunidade precisa de discutir mais, né? Tudo que vem aqui, no atropelo, nem pensar. Regime de urgência, nós estamos cansados de chegar aqui e pedir regime de urgência, não se justifica regime de urgência. Tenha consciência da importância da autarquia ser superavitária, precisa equalizar, precisa ajustar isso. Mas eu acho que a forma que está sendo colocada está equivocada. Muito obrigado.